Gente, estou aqui em Niterói, passando para trazer mais uma palavra que vai ministrar ao seu coração. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que a sanguessuga tem duas filhas. E o nome que elas recebem é me dá, porque isso é o que um parasita, como a sanguessuga, faz. Ele vive para sugar aquilo que os outros têm a oferecer. A pergunta é, tirando o reino natural, trazendo para o contexto das nossas vidas, será que é possível repetirmos esse tipo de parasitismo? A minha pergunta a você é um parasita? E acompanhe nos próximos minutos. Eu quero falar um pouco a respeito disso. A palavra de Deus é um livro de relacionamentos. Os 10 mandamentos, por exemplo, nós temos os 4 primeiros deles regulando o nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 regulando o nosso relacionamento com as pessoas. Nós precisamos entender a importância que os relacionamentos têm. Não apenas no sentido de que a gente cresça e ajude uns aos outros, mas Deus se move através de pessoas, Deus se move através de relacionamentos. Aprender a relacionar-se tem tudo a ver com a essência do Evangelho. O próprio Jesus, quando diz um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, ele estava definindo o padrão principal de obediência a Deus, que é uma conduta correta dentro dos relacionamentos. Respondendo à pergunta feita sobre sermos ou não parasitas, nós precisamos entender o que um parasita faz. Ele vive para se alimentar dos outros. E essa, infelizmente, é a maneira como muitos de nós entramos em relacionamentos. Por exemplo, é comum os jovens de hoje procurarem o casamento com aquele conceito de desejarem ser felizes. Normalmente eu gosto de dizer aos nossos jovens, se você quer ser feliz, não se case. E às vezes eles se assustam, eles ficam me olhando com a cara como não há felicidade no casamento, mas eu digo para eles, não estou dizendo que não há felicidade no casamento, mas estou dizendo a você, se você quer ser feliz, o casamento não foi feito para você. A ideia de Deus no casamento não é você entrar para ser feliz, é você entrar para fazer alguém feliz. E obviamente, se você tem do outro lado uma pessoa entrando para te fazer feliz, você vai colher isso. Mas nós precisamos entender que isso é uma perspectiva bíblica. Promover a felicidade do outro, buscar os interesses do outro, é a perspectiva de Deus para os relacionamentos. Em Deuteronômio 24:5, Deus diz, o homem que se casar durante 1 ano, ele não sairá à guerra. E o texto bíblico diz, para promover a felicidade a mulher que tomou por esposa. Em outras palavras, Deus está dizendo, esse camarada fica um tempo sem sair à guerra, ele vai se dedicar à sua casa e o objetivo dele estar lá não é ele ser feliz, mas é ele promover a felicidade à mulher que tomou por esposa. A perspectiva de Deus para os relacionamentos, ela não é desse parasitismo, de alguém que entra querendo sugar o outro, arrancar tudo que pode. Muitas vezes as pessoas até inconscientemente estão agindo assim, nem sempre conscientes, mas isso tem arruinado muitos relacionamentos. E eu não falo só do contexto da família, eu não falo só do contexto do casamento. Quando falamos da vivência da igreja, entre os irmãos, nós precisamos entender a perspectiva de relacionamento. Hoje em dia muita gente vai à igreja com o que eu defino ser uma mentalidade de consumo. Ele está lá para consumir, ele está lá para cobrar, ele está lá para exigir o que a gente deve oferecer. É comum as pessoas exigirem um alto nível de prestação de serviço para elas quando chegam, mas poucas estão pensando em entrar naquele lugar para servir. E a mentalidade que nós deveríamos ter era justamente de focar naquilo que nós temos para dar e não para receber. Quem foca só no que quer receber está vivendo o parasitismo. Quem procura dar está conectando com Deus, com o coração de Deus e com a mentalidade divina. A palavra de Deus mostra o interesse e a disposição de Deus em dar para mim e para você a salvação, o seu próprio Filho Jesus. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A definição do amor de Deus é vista na sua disposição de dar. Mas muitas vezes nós avaliamos o amor, o sentimento que temos por alguém pela nossa disposição de estar ali com ela, para tê-la só para nós, para que possamos receber. Essa é a mentalidade parasita. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 4, a Bíblia diz, cada um busque não aquilo que é o seu próprio interesse, mas sim aquilo que é o interesse do seu próximo. A pergunta que eu e você precisamos fazer nos relacionamentos, o que é que nós estamos buscando? Seja no casamento, seja no relacionamento familiar, entre irmãos, pais e filhos, seja dentro da igreja. Nós estamos buscando oferecer ou estamos buscando receber. Isso define se estamos agindo ou não como parasitas.
Algumas pessoas falam de ir ao culto com uma única mentalidade, de receber. Vamos receber de Deus, vamos receber do que as pessoas têm para nos servir. Mas a palavra de Deus fala sobre uma perspectiva que nós deveríamos ter em reuniões, que é não apenas a de receber, mas primeiramente a de dar. Por exemplo, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, lá no verso 26, ele diz: quando vos reunis, irmãos, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem hino, né? Ele diz tem línguas, interpretação, tem revelação. Ele diz tudo seja feito para a edificação. Ele não está falando da autoedificação, ele está falando da edificação dos outros. Ele está falando de vir para um ambiente onde eu estarei com os irmãos, não porque eu quero receber deles, mas porque eu tenho algo a oferecer, eu tenho algo a acrescentar, eu tenho algo a ministrar ao coração deles. A falta desse entendimento, ela tem trazido a ruína não só nos relacionamentos. Quando os relacionamentos são prejudicados, até a nossa própria relação com Deus, ela sofre. Porque, como eu afirmei antes, Deus se move no meio dos relacionamentos. Eu quero que você, de fato, possa se questionar em todos os níveis de relacionamento. O que você tem manifestado? Você tem sido o parasita que só quer sugar e receber? Ou você é alguém que carrega a mentalidade divina, a mentalidade doadora, de dizer, eu, na verdade, tenho algo a oferecer? Responder essa pergunta vai te ajudar não apenas a salvar e priorizar os seus relacionamentos, mas vai te ajudar a ser frutífero, vai te ajudar a alcançar a maturidade, vai produzir diferença não só nos seus relacionamentos, repito, mas na própria vida espiritual que eu e você temos a viver. Precisamos repensar a maneira de relacionar na perspectiva bíblica. O apóstolo Paulo fala a respeito de nós sermos suporte uns para os outros, suportar uns aos outros. A palavra de Deus diz que aqueles que são maduros devem suportar aqueles que são mais fracos. Em outras palavras, ele está dizendo que nós nos relacionamos com pessoas não apenas que têm algo para nos oferecer, não apenas que nos agradam, mas muitas vezes são aqueles que são fracos na fé, que ainda são imaturos, são aqueles que talvez não estão nos agradando tanto no convívio. No entanto, nós estamos perto deles não por causa daquilo que eles têm para nos oferecer, mas sim pelo que nós temos a oferecer a eles. O próprio Jesus, ele declara aos seus discípulos, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E diz, essa é a perspectiva que vocês têm. O interessante de se aproximar das pessoas, ou mesmo trazê-las para perto, não é aquilo que elas têm para nos oferecer, é aquilo que nós devemos oferecer a elas. Eu particularmente acredito que isso é uma chave que pode sarar matrimônios, uma chave que pode melhorar a amizade, todos os níveis de relacionamento, mas acima de tudo uma chave que vai nos conduzir a um lugar de maturidade espiritual, um lugar em Deus, onde possamos de fato viver para cumprir aquilo que Deus tem para nós. O plano e o propósito de Deus é que a gente receba dele com a finalidade de compartilhar. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor deveria ser compartilhado. Nenhum de nós deveria viver com uma mentalidade egoísta, interesseira, pensando apenas em si mesmo. Em Efésios 4:28, o apóstolo Paulo diz, aquele que antes da conversão roubava, agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Ele diz para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus com isso está dizendo, não pense naquilo que você vai alcançar ou produzir com o seu trabalho no sentido de tocar somente as suas necessidades. Tenha um coração que foque nos outros, tenha um coração que pense nos outros, enxergue além do seu próprio umbigo, enxergue além da sua própria necessidade. Em outras palavras, Deus está dizendo, seja um doador e não um parasita. Eu tenho recebido esse desafio da palavra de Deus ao longo de anos. Não creio que é aquele tipo de coisa que a gente consegue ajustar imediatamente. Mas quando permitimos que a nossa mente vá sendo continuamente renovada pela palavra de Deus, quando permitimos que esses valores das Escrituras vão entrando na nossa vida, a nossa mentalidade, ela começa a ser moldada pela palavra de Deus, a nossa atitude, ela começa a ser mudada. Relacionamentos, eles são abençoadores. Outro dia alguém falou para mim no desabafo, disse, pastor, o casamento é muito difícil. Eu olhei para as pessoas e falei, não é o casamento que é difícil, relacionamentos é que são. Porque, na verdade, relacionamento é algo muito maior do que o casamento, mas conviver com qualquer outra pessoa, debaixo do mesmo teto, dentro do mesmo espaço, já mostra um grande nível de dificuldade, não só o casamento. Mas eu falei para essa pessoa agora, melhor do que dizer que relacionamentos é que são difíceis, é a gente reconhecer, nós somos difíceis. Porque muitas vezes o nosso interesse no relacionamento
que é receber, é o que está trazendo um grande prejuízo. Se a gente reprogramar isso, eu garanto a você, as coisas serão diferentes. O livro de Provérbios diz: como ferro com ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Em vez de olhar a perspectiva negativa do choque, do conflito, pense na oportunidade que você tem de crescer, de se tornar alguém cada vez melhor. E seja um doador, não um parasita. Em nome de Jesus.